ele torcendo para minha morte, para eu me matar. Eu já estava convencido. E aí, quando eu fui me lançar daquela árvore, uma mão tocou no meu ombro. Meu Deus. Essa mão falou para mim, eu não vi nada, só senti o toque. E ela disse somente uma frase: eu não te formei para isso. Nossa. Que lindo. E aí, quando aquela mão me tocou, eu olhei para trás, né? Para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Só que quando aquela mão me tocou, Wellington, eu fui enchido de uma paz. De uma paz. Você sabe do que eu tô falando. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não podia me dar, a paz que minha mãe, a paz que meus irmãos, a paz que nada, nem dinheiro poderia me dar. E não conhecia Jesus, né? Você nunca teve um encontro, uma intimidade, nunca foi na igreja. Nada. Quando eu virei para trás para saber quem era aquela mão que havia me tocado e aquela voz que tinha me falado, porque era uma voz. É a voz que acalma a tempestade, é a voz que traz paz em meio à guerra. E você lembra da voz até hoje? Eu lembro. Eu não te formei para isso. Eu não te formei para isso. É. E aí eu desisti de tudo. E aí na hora eu já tirei aquela fogo do pescoço, desci daquela árvore, cara, cheio daquela paz. Só que despertou em mim curiosidade de saber quem havia me tocado. Porque a partir daquele momento, toda aquela perturbação, aquelas vozes sumiram. Sumiram. Eu não ouvia mais a voz de Satanás. Eu não ouvia mais. Eu não tinha mais perturbação. Nada. Desapareceu, Wellington. Jesus chegou. Desapareceu? Desapareceu. Quando aquela mão me tocou e aquela voz entrou em mim, a paz que excede o entendimento destruiu. Você quer dizer, então, que quando Jesus chega no ambiente, o diabo é obrigado a sair? O diabo é obrigado a sair. Então você quer dizer que, independente da situação que a pessoa está passando hoje, se ela tiver Jesus, se Jesus chegar na vida dela, quando Jesus tudo se acalma, o mar se acalma. O lugar é transformado. E não é transformado só por uma hora, por um dia. Ele é transformado. Literalmente, completamente. E aí... Foi embora toda aquela angústia. Aí você recebeu aquela paz. Eu só sentia paz. Uma alegria, um contentamento, uma fome para saber quem tinha me tocado. Quando você via o diabo, você escutava ele, você via ele. Mas quando ver Jesus, você não conseguiu ver. Você simplesmente ouviu a voz e sentiu o toque. Mas havia um propósito também. Tudo que Jesus faz na minha e na tua vida tem um propósito, meu irmão. Meu Deus. Meu irmão e minha irmã, se você está vivendo uma experiência com Jesus, tem propósito em tudo. Olha, seja atento aos detalhes, porque em tudo há uma explicação. Havia uma explicação do toque, havia uma explicação da mão, daquela voz, tinha tudo. Porque se Jesus tivesse aparecido, eu creio que chocado. Foi maravilhoso, mas ele deixou só aquela tira-gosto, né, vamos dizer assim, esse tira-gosto do toque, da voz, para despertar em mim fome e sede para saber quem havia me tocado. E foi a partir desse toque, dessa voz, dessa experiência, que eu comecei a querer descobrir quem tinha me tocado. Quem tinha me tocado. E eu lembro que eu cheguei para uma amiga minha e compartilhei essa experiência. E lógico, Deus usando essa mulher, ela me entregou um livro. Você quer adivinhar que livro era? Que livro que era? Ela disse para mim assim, se você quer saber quem te tocou, leia esse livro. Era a Bíblia. Era a Bíblia. E aí eu... Meu Deus. Pessoalmente, de forma isolada, comecei a ler para descobrir quem havia me tocado. E ela era evangélica? Não, ela era católica. A Jesus usou ela, católica, para te despertar, para conhecer Jesus. Ele queria um encontro pessoal comigo. Pessoal, individual. Face a face. Eu e ele sozinho. Meu Deus. E aí eu comecei a ler esse livro. Foi quando você começou a buscar, começou a ler, começou... E foi quando eu caí em si que a mão que havia me tocado se chamava Jesus de Nazaré. Meu Deus. E aí quando eu tive a convicção de que aquela mão e aquela voz era Jesus de Nazaré, ele disse, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para você. Porque você me salvou da morte. E você foi a uma igreja para se entregar a sua vida? Ainda não. Foi dentro da minha casa. Até então, só para o pessoal entender. Então, você nem não tinha nada, não tinha igreja onde eu morava, nada. 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 Só que aí eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus, a partir de hoje, eu te entrego a minha vida, porque você me salvou da morte. Olha, toda aquela artimanha de Satanás me foi revelada, que era plano para me matar. Eu caí em si, porque a verdade liberta, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8:32. E aí eu tive conhecimento que tudo aquilo que eu estava vivendo até aquele momento era plano do diabo para minha vida. Então eu falei, se o diabo quis me matar, que destruir a minha vida, hoje eu entrego a minha vida para Jesus.
E aí eu fiz um pedido para Jesus, na verdade eu declarei para Jesus que a partir daquele momento que ele usasse a minha vida a favor do reino para salvar outras pessoas, que da mesma maneira que ele me salvou, que a minha vida fosse um instrumento para salvar e resgatar outras pessoas. Meu Deus. E aí não passou mais do que um ano, abriu uma igreja católica na nossa comunidade, no nosso povoado. O que eu fiz? Fui até a líder dessa igreja e falei, eu posso dar aula aqui, eu posso evangelizar, eu posso fazer alguma coisa aqui, porque eu estava lendo a palavra. Eu estava tendo conhecimento da Bíblia. E aí ela falou assim, olha... Tava com sede, né? Tava com sede. Primeiro amor, cara. Você sabe como que é o primeiro amor. Uhum. Ela falou assim, olha, você pode dar catequese, dar estudo bíblico aqui para as crianças, para os adolescentes do povoado. Eram em torno de uns 15 adolescentes, 15 jovens. E eu ia todo domingo de manhã dar aula. Pregar a palavra. Pregar do amor de Jesus. Pregar de Jesus que me salvou, que me resgatou. Então você, só para o pessoal entender, você conheceu Jesus através da igreja católica. Da igreja católica. Deus levou você lá, você entrou lá, você foi usado lá dentro. Fiquei 2 anos dando aula. Formei uma turma de primeira comunhão, dando catequese. Olha! Sim. Fui professor de estudo religioso da igreja católica por 2 anos. Olha só. Então foi a primeira igreja que você entrou, que você conheceu. Exatamente. Então você não conhecia a igreja protestante, a evangélica? Não, até então não.